Então vamos lá, o técnico Cuca falando e valorizando o jogo do Atlético ontem, veja aí. Trabalhando e passando tranquilidade pro jogador, confiança. Não adianta você pegar e achar culpado num empate e derrota, entre aspas, igual foi hoje. Não adianta, esse não acompanhou, esse errou. Culpados somos todos nós. Dividir a responsabilidade é o que a gente tem que fazer. Tomamos um gol no acréscimo que dói o dobro, o torcedor acabou o jogo vaiando, ele tem razão, porque ele tinha 2-0 e tomou 2-2, mas ele indo para casa agora ele vai refletir, ele vai dizer, pô, eu vaiei, mas os caras não mereciam a vaia, mereceu por causa do resultado e não do que eles apresentaram, eles deixaram tudo no campo. E é isso que a gente cobra, só que não tem como deixar tudo 90 minutos na mesma intensidade, como a gente tem falado, né? O que o Cuca disse aí, Valor, é aquele detalhe, né? Você tem 90, 100 minutos de jogo. 70 minutos você toma conta do jogo, cria, mas não mata. Aí o adversário vai lá, chega 3 vezes, erra um gol, o Dudu na cara do gol, e depois as 2 bolas paradas e os caras empatam o jogo. O mesmo modus operandi contra o Inter lá no final de semana. O Inter chegou 4 vezes, fez 3 gols. O Atlético chegou várias vezes e a coisa não funcionou. E nesse caso o adversário que não perde há 3 anos, né? O Palmeiras tem uma invencibilidade absurda fora de casa e chama atenção, pelo menos me chamou muita atenção com relação ao Palmeiras. O Corinthians toma 2-0 contra o Flamengo e se acaba dentro de campo. O Corinthians poderia ter tomado 3, 4, 5, enfim. O Palmeiras, apesar do 2-0, ele consegue se manter psicologicamente concentrado no jogo, né? Isso chama muita atenção e a bola parada, dos 35 gols marcados pelo Palmeiras na Libertadores, 14 foram na bola parada. Impressionante. Gente, o Scarpa é uma ignorância, né, El? Incrível. É uma ignorância. Não, e detalhe, eu fiquei com a ilusão de que o Scarpa fosse diminuir o ritmo depois que ele foi negociado com o futebol inglês. Pelo contrário? Pelo contrário, o cara parece que deu um clique nele assim, ó, vou terminar meu período de Palmeiras jogando o máximo. Incrível o que o cara tá jogando. Agora, independentemente de qualquer coisa, falamos do Scarpa. Ontem você pode... Você vê todo esse time do Atlético em campo, o time jogou muito bem. O Cuca ajustou esse time. Aí, Thiago, fica para você a sensação de que demoraram demais para a tomada de decisão da mudança de comando? Demoraram, eu acho que demoraram. Assim, tem que cobrar todo mundo aí, diretoria, os mecenas que também tomam decisões no Atlético, o presidente. O Atlético demorou para decidir e definir quem seria o seu novo treinador. Era importante que talvez lá atrás, na eliminação para o Flamengo, uma semaninha antes do que foi tomada a decisão, o Atlético já tivesse tomado aquela ideia, já tivesse definido que o Turco sairia e o Cuca seria o seu substituto. Porque isso mudou o Atlético. Olha o jogo que nós vimos ontem. Não é nem sombra, o Turco, na verdade, não é nem sombra do que foi visto ontem. Os 7 meses anteriores do Atlético não são nem sombra do que foi visto ontem. Você tem informação que eles já estavam namorando o Cuca? Não foi essa decisão? Não partiu mais do Cuca? Falou assim, ó, quando ele... Porque, assim, trocar o Turco, tudo bem. Mas a solução pro Galo, ela sempre foi o Cuca. Talvez tivesse outro treinador aí que chegasse, vamos supor, o Renato Gaúcho. Que era um nome que gostava. Mas eu acho que não ia fazer, isso aí. Entendeu? O cara que eles namoravam, e namoravam assim, nunca tinham ligado até a demissão do Turco, era o Renato Gaúcho. Era o cara que eles pensavam, olha, o Renato é um cara interessante. Tanto que isso veio a público. O Atlético já imaginava que o Renato poderia ser aquele nome. O jogo contra o Botafogo foi fundamental para que o Turco permanecesse no Atlético naquele momento. E detalhe, o Atlético naquele dia teve um futebol pobre. Venceu o Botafogo apesar do Turco. Apesar do treinador que tinha à disposição. Mas isso já aconteceu também contra o Juventude, quando venceu fora de casa. Sim, contra o Fortaleza, quando virou. Então, é fazer muita força para jogar, né, Valor? Exato. Os números sustentaram aí e fizeram talvez perder um tempo importante. Por causa da qualidade do elenco. Sustentaram, inclusive, nossas análises. Nós falávamos aqui. Como é que você vai meter ficha no lombo do cara com 92% de aproveitamento, que foi o número máximo que o Turco chegou? Isso caiu para 85, 82, 81, 78, 75, 70, 62. Daqui a pouco tinha 40 e poucos, cara. Então, é natural, é que nem a história do resultado ontem. Eu tô vendo muita gente desde ontem, que é uma coisa que eu acho fundamental. O Monstrão tá aqui, sabe muito bem o que é isso. Força mental. Mas todo mundo falando só disso. Ou seja, enquanto tava 2-1 ou 2-0, não tinha força mental. Empatou o jogo. Aí
Ó, você viu que ele botou a mão aqui. Porra, velho, isso não tem... Gente. Botou a mão aqui, mas não é isso que muda jogo, não. Eu prefiro rotular o Palmeiras como um time extremamente competitivo do que só esse negócio de força mental. gente, Porque a força mental só aparece aqui nem pré-eleição filmada. Os caras filmam a pré-eleição, mas os vídeos só vazam quando o time ganha. Ó, sobre isso aqui, gente, vocês estão comprando uma ideia que é a capa do livro do cara. Então, assim, quando o Abel fica colocando a mãozinha, já é um gesto publicitário. Então, menos, quando ficar com essa ideia de... Ou senão ele põe a mão aqui e o Keno perde o gol. Põe a mão isso, aqui e não, o Ademir cara, perde o gente, gol. isso aí. Põe a mão Vamos aqui e parar o com Hulk perdeu o pênalti. E aí, me lembro quando eu vi aqui isso. na Band Você é meu mesmo, ídolo demais, outro então. programa tinha o pai Galo, que ele vai, mentalizei, sabe? Mentalizei. Eu acho que tem que relativizar, mas eu acho que tem a parte mental forte do Palmeiras. tem. Lógico que tem, Porque mas- a gente viu nesta semana mesmo uma equipe que toma 2-0 e que se desmantela, que foi o Corinthians diante do Flamengo. Mas não deve ser atribuído, claro, jamais, apenas a esse aspecto. de forma alguma. mas é que... Mas eu tô entendendo. A É que esse força mental argumento- do Elton foi incapaz de atrapalhar o Thiago Não Valor. é, nosso monte vendo? não sai do prumo. O que acontece é o seguinte, gente, na moral, não dá pra usar esse papo da força mental só Só quando tentando. empata ou ganha. Ou quando faz viradas extraordinárias, ou quando empata um mas jogo como ontem. E outra coisa, falei aqui no início do programa, Thiagueira, gente, não dá pra desconsiderar em hipótese alguma numa decisão. Você precisa de isonomia. Isso vale pra qualquer um, porque hoje... Tudo que eu falo lá no jogo aberto é chororô. Aí lá na frente todo mundo me dá razão quando o problema aflige a eles e eles precisam defender como argumento, ou usar como argumento. Gente, isonomia é preciso ser obedecida nesse processo. Os dois precisam jogar domingo às 4, domingo às 18, ou sábado às 4, ou 5 e tal. Os dois. Porque isso faz diferença. Por que faz diferença? Se o Atlético viesse com o Cuca desde o início da temporada, voando, bem treinado, o Atlético, uma avaliação de uma pessoa do Atlético que me passou um dia desse, de um time frouxo, de um time mal treinado e de um time que corria errado e por isso se cansava muito. Isso foi um problema ontem. Posso só Só falar uma paralisar coisinha? a força mental, porque é fato que o Palmeiras tem essa força mental. Claro que tem. A gente viu ontem no jogo. Um time que tá tomando 2-0 e tomou uma surra no primeiro tempo, podia tomar até mais. Ele consegue virar uma partida fora de casa, com uma torcida adversária empurrando e gritando e incomodando. Ele tem força mental. E aí é claro, isso é óbvio que o Palmeiras tem essa força mental. Só que não é só isso que faz ganhar o jogo. Tem uma inteligência tática absurda, tem peças absurdas. Eu acho que a bola parada do Palmeiras é o principal Indecente. artifício do Palmeiras nesse momento. O Scarpa bate na bola como ninguém no futebol brasileiro hoje. Então essas coisas fazem mais diferença do que a força Até mental. porque não tem uma jogada ensaiada. O Abel, sem dúvida alguma, está entre os principais treinadores do país. O trabalho dele é para você levantar e bater palma. O elenco do Palmeiras é muito forte. Se você for pegar antes do jogo, 1 contra 1, o Palmeiras levaria muita vantagem sobre o Galo. Agora, não tem uma jogada de bola parada que o Scarpa pega, mete no travessão e a bola sobra no pé do Murilo. Outra coisa, a força mental que eu vejo é o talento do treinador e dos jogadores, principalmente nos jogos em que o Palmeiras é mandante. Porque eu não vi essa força mental no primeiro tempo em que o Galo empurrou. É isso aí. Amassou. Eu tava do lado do campo. Mano, o Dudu praticamente não pegava na bola. O Gustavo Scarpa tinha dificuldade, só marcou. O Veiga, então, nem viu o Veiga. Mas eu prefiro acreditar no talento do treinador e dos jogadores. E ontem prevaleceu o talento do Galo. Deixa eu dar um recado aqui, me dá a PixBet